Olá, está começando agora mais uma edição do Tricotando. E nesse retorno com a nova temporada, depois de 5 anos de pausa, eu estou entrevistando meus amigos e amigas, como percebeu. E comecei pelo menos com isso. E hoje eu trago uma amiga de longuíssima data, que é a vereadora Filipa Brunelli. Filipa, obrigado por ter aceitado de verdade, porque a gente bate muito papo com câmera desligada. É a primeira vez que você está no Tricotando. Arrasou, isso que eu ia te falar. Saudação a todos que estão acompanhando essa edição. Will, muito obrigada pelo convite. De fato, é a primeira vez que eu tô aqui no Tricotando. Tenho muita coisa pra falar. Não, pelo Então, amor de bora Deus. soltar essa língua aí. Olha, eu quero saber tanta coisa. Eu quero saber qual é a sua atuação política. Eu sei que teve Grêmio. Eu sei que a sua construção como uma pequena adolescente foi bem diferente da postura que você tem hoje. Você achando que a gente tava trocando conversa fora antes da câmera, eu tava fazendo Pois essa é, pauta. pois é. Então, se apresente em nome de Jesus e de Exu. Tá, vamos lá. Me chamo Filipa Brunelli. Atualmente estou como vereadora aqui na cidade, né? Primeira travesti eleita em Araraquara, na região centro-leste do estado. Né? Acho que isso já começa a contar um pouco de quem é a Não, Filipa. isso daí Né? já é um statement, já é um ponto, Já né? é, eu acho que já é o produto, né, do que se deriva da luta da Filipa enquanto um ser político na sociedade. A Filipa, ela começa, né, principalmente esse ser político no ensino médio, né, Will? Sim. Eu venho junto ali no nascimento dos movimentos secundaristas, movimentos estudantis, né? Quando eu estava no ensino médio, eu fui presidente do Grêmio Estudantil do IEBA, Do na Ieba. escola que eu estudava, isso 2009, 2010 ali, entre esses 2 aninhos aí. Desculpa a tia, tá? Que eu não vou lembrar muito Não, nem eu, bem. amiga. Mas Esquece. é sobre isso. Então surge daquele momento de ocupar as ruas, né? Lembra quando começou a questão das bolachas nos intervalos da escola, substituir a merenda Sim, pelas que bolachas? aí decidiram que o ensino médio, o ensino técnico não teria mais Isso, merenda. foi tudo isso, foi exatamente nessa época. E a gente ocupa escola, então é nesse fervor do movimento social que surge aí a figura da Filipa Brunelli, né? Só que, Will, o que que acontece nesse mesmo tempo que eu estava no movimento secundarista, no movimento estudantil, é onde emerge a questão de gênero e sexualidade minha. E aí é onde eu começo a me entender para além do que hoje eu sei como chamar da cis heteronormatividade compulsória. Nossa, que nome comprido. Não, achei Mas é genial. isso. Naquela época eu não sabia o que era. Eu sabia que eu não era normal, que eu não seguia uma Você normativa, sabia que você era diferente da né? maioria Exato. e tinha que lidar com isso. Mas o que era aquilo que eu também não sabia. E era diferente naquela época. Aonde a gente ia buscar informação? Hoje a galera tem TikTok, tem. Naquela época era Orkut. Sim, cruzando com o tempo que você está me dando, provavelmente você frequentou muito a sala da Biblioteca Municipal de Informática. Muito. Porque eu em 2006, quando eu me entendi e tudo mais, uma professora pediu para eu fazer uma pesquisa e ela parou a escola e fez uma palestra de tipo 2 horas sobre sexualidade, porque eu era o primeiro menino que saía do armário. Tinha a POC da sala, tinha as POCs que sofriam aquele bullying grosseiríssimo, só que elas nunca se assumiam, então elas só sofriam. E aí eu era o primeiro menino que se assume. Eu falei tudo isso porque a gente tem uma diferença de 1 ano só de idade. E pra eu atrás desse Ele material, é mais velho, tá, eu gente? sou 1 ano mais velho, calma, gente. Eu tenho 18, ele tem 38. É isso, nossa. Isso que eu chamei de amiga no É começo. Isso é a melhor. brincadeira. Mentira. Também ela não tem 18. E aí eu precisei fazer esse trabalho na biblioteca municipal. Tinha 30 minutos pra eu descobrir o que era Na sexualidade. verdade, tinha tempo pra usar a internet, Sim! verdade, Você tinha que velho. fazer um Passamos por cadastro. esse momento da história, Wilton. Sim, até pra frequentar, pra mexer no Orkut, né? E Pode aí, crer. e aí esse é o momento que você se encontrou, né? Que você precisou começar a entender o que era você. Foi. E aí foi, obviamente, né, que as necessidades biológicas sempre falaram. Só que acontece, eu venho de um berço que ele é um berço cristão. Sim. E aí foi me ensinado a maldição chamada culpa. E aí o que acontecia? Quando eu estava na puberdade, né, nos meus 12, 13 anos, que começa ali aquele desejo, que é quando a gente começa na escola a sentir uma atração por um coleguinha. Eu via meus amigos, por exemplo, homens ficando com meninas e meninas ficando com homens. Eu falava, gente, eu não sinto esse afeto. O meu negócio é outro. O que tá acontecendo comigo? E aí eu já sabia que eu era gay. Na época eu era gay, né? Sim. Não tinha essa dimensão de gênero. E eu falava, eu já sabia, mas vinha culpa dentro de mim.
E essa culpa me consumiu pra minha adolescência. Vou falar no caso pra ti, Will. Eu vou retroagir ainda mais. Essa culpa me consumiu durante a infância. Porque eu sempre fui uma criança viada. Eu sempre soube desde criança que eu não seguia os padrões designados para um corpo masculino, né, para um corpo cisgênero, enfim. Sei lá, o menino gostava de Chiquititas. Era isso, era isso, exatamente isso. Uma menina, eu gostava de Chiquititas, eu adorava Barba, adorava. E eu não podia ter nada disso, né? E é uma coisa que, inclusive, eu falo, né? Hoje eu reivindico a minha infância. Quem que vai pagar essa infância que eu não pude ter? Quem que vai me devolver essa adolescência que eu não pude ter? E é um pouco por isso que a gente luta, para que as próximas gerações Sim, vivam as e, suas e assim, por adolescências. mais que essa sensação questão, a gente não tá pintando. Isso é muito engraçado. Eu tive várias restrições na infância, mas eu não foi culpa da minha mãe, porque eu tenho certeza que você nunca se achou que deveria pedir uma Barbie pra sua mãe, porque não tava naquele lugar, você não E a conseguia se gente, e encontrar a naquele gente, e lugar. outra coisa, a gente nunca teve espaço para isso. Meus nossos pais nunca deram espaço para isso. E é óbvio que a gente não pode culpabilizar tão somente nossos pais, porque essa é uma questão de geração e Sim, e eu social. acho que eles nem tinham consciência do que isso que estava acontecendo. Eu acho que na minha família tinha, Will. Porque, por exemplo, a minha mãe, meus pais são de banda, né? Então sempre teve muita amizade com pessoas que hoje a gente chama de LGBT, né? Sempre tive amizade com muitos gays. O meu padrinho é um homossexual. Teve muito contato. Mas quando percebe-se que a Filipa, né, que ali naquele primeiro momento começa. Opa! Minha mãe fala isso, inclusive, quando ela começa a perceber que eu tinha, né, os trejeitos, né, que fugia da normatividade, ela prefere fechar os olhos. Porque ela era cobrada da sociedade. Os nossos Sim. pais são cobrados. Até hoje, Will, quando vem algum jovem falar comigo, eu falo, vamos ter um pouco de paciência com os nossos pais, vamos desconstruí-los, né? Porque é babado, é outra geração, é outra vivência, e a sociedade cobra da gente. Sim, Do mesmo jeito que cobra da gente, cobra dos nossos pais também, saca? sim. E a gente tem que ter esse diálogo. Obviamente que a gente tem que fugir de núcleos de famílias tóxicas. Sim, porque tem uma diferença de um pai e uma mãe que não tá entendendo o que tá acontecendo. Se bem que hoje isso cola menos, porque o seu pai e a sua mãe provavelmente têm acesso à informação, assim, em centenas de vezes mais do que a gente tinha. O problema é que também tem acesso à desinformação, coisa que já não sei até onde a gente não tinha. Eu vou dar alguns exemplos importantes para você. Eu sou uma grande exceção à regra. Eu chego em casa em 2006, depois de ficar com um menino pela primeira vez e perceber que eu tava tendo esses sentimentos. Eu faço um caminho da ETEC até minha casa a pé. Eu lembro que o caminho pareceu que durou dias. Cheguei em casa, tirei minha mãe tava no telefone fixo, no telefone assim, fixo e tal, na sala, e a TV tava desligada, tava passando da Atena, por causa do horário. Tava um clima frio. Eu sentei e eu tremia e eu olhava a cara dela, eu só sentia a lágrima descendo. A minha mãe percebeu, deu tchau, desligou, tá? Minha mãe e meu padrasto olhou assim, eu tinha o que aconteceu. Aí eu falei, é muito difícil, tem 20 anos isso, mas é muito difícil pra mim até hoje. Eu falei assim, mamãe, você me ama? E a minha mãe era uma figura completamente controversa. Era louca em todos os sentidos possíveis. Era muito inteligente, muito louca, muito focada e muito louca ao mesmo tempo. A minha mãe olhou assim: é claro, tio, porque eu sou meio tio dentro de casa. Aí eu falei: mamãe, eu sou gay. Minha mãe olhou pra minha cara, ela meio que abriu a boca, se fez assim. Ela falou: eu tio, você saiu daqui. Claro que a mamãe sempre soube. Ah, minha mãe falou a mesma coisa de mim. E aí eu comecei a chorar e tal. Ela falou assim: você quer falar? Você vai contar isso pros seus irmãos? Eu falei: conta pra todo mundo. Que minha mãe era o único medo que eu tinha. Eu falei: agora eu vou contar pra todo mundo, tô nem aí. Orkut, o que for. Então eu sou uma exceção. Ninguém se importou. E aí as pessoas começaram a ligar pra minha mãe ameaçando ela assim: ó, Nath, se você maltratar o Iltinho, você vai ser com minha mãe. Que porra é essa? Aí, deu algumas semanas, eu falei, eu quero ir na boate gay, quero ir na Paradiso. Minha mãe era amiga do Tico, da Tica da portaria, ligou pra ele, perguntou todos os detalhes de como era uma boate, horários e tudo mais. Aí eu podia ir. Minha mãe faleceu, e ela faleceu uns 6 anos depois. E a minha mãe, ela nunca conseguiu dormir.
sabendo que tem algum filho fora de casa. Então minha mãe fica até 5h30 acordada, se meu irmão mais velho ia voltar. Se você vai dormir fora de casa, não tem problema. Ela nunca. Então, eu vejo a sua mãe, tô falando sobre a sua mãe. Porque eu sou apenas um menino cis, homossexual, com uma determinada passabilidade, as pessoas não entendem isso. Eu consigo andar na rua sem as pessoas perceberem. E aí, gente, só faz você ser branco. E já diferencia bastante da realidade de boa parte da comunidade. Você é uma mulher trans. Você é uma mulher trans, você tá fora de vários padrões e tudo mais. Travesti. Trans, travesti, porque as pessoas não entenderam que travesti é um posicionamento político também. Não é uma pessoa que está prostituindo, não, é uma travesti. Posicionamento político. E eu tô falando isso pra falar da sua mãe, porque assim, uma coisa que a gente vê, a gente viu na sua vitória, a gente viu na eleição, a gente vê em todos os lugares, a gente vê em todas as paradas, a gente viu no seu momento quando você era assessora de políticas para a comunidade LGBT. Eu sempre vejo a sua mãe, que é uma senhora, querendo ou não, ela canta, né? Sandrão canta. Pulando, chorando, te abraçando. Eu lembro do teu irmão, desde pequenininho, nossa, andando no meio das bichas e tudo mais. Francisquinho, meu amor. Tirando, nossa, a Felipe tirando sarro, brincando com ele, inclusive, adivinha, não alterou a orientação sexual dele. Nada, Will. Ah, evidente, Só né? fez ele respeitar a gente. E assim, eu lembro, eu vejo sua mãe, uma figura que se a minha mãe estivesse viva, seria aquela figura. E eu acho belo. Os seus irmãos lembram meus irmãos, a sua mãe lembra minha mãe, então é até emotivo falar Você sobre sabe, isso. Will, o decorrer dos anos de movimento social, eu vou fazer vai para 17, 18 anos de movimento social. Certo. Eu começo muito nova no movimento social. Começo com 15 anos. Tô com 32. 32 esse ano. Vou fazer? Acho que é isso, né? 92? Acho que é, eu tenho 33 e eu fiz. É isso aí mesmo. Então eu vou fazer 32 esse ano. Então eu tenho quase 18 anos de movimento. Eu comecei muito nova no movimento LGBT. E se uma coisa que eu aprendi ao decorrer desses anos é que, infelizmente, nós, pessoas LGBTQIA+, as nossas histórias, elas vão se encontrar na dor. É na doloridade que a gente se encontra, né? Essa encruzilhada das nossas vidas é na dor. É o preconceito, é a violência, é dos abandonos familiares, das felicidades familiares, das angústias familiares. É ali que a gente vai se encontrar. Quando eu me assumi para minha mãe, hoje minha mãe, de fato, minha mãe é minha melhor amiga hoje, né? Minha mãe tem uma amizade com os meus amigos, com a comunidade, me ajuda. Quando eu vou cozinhar pro Feliz Natal Mona, é ela que me ajuda. Hoje, eu posso dizer que minha mãe, ela é uma ativista LGBT, que tá lá protegendo a filha dela. Mas no começo não foi assim, né? No começo, minha mãe, quando eu contei, né, pro meu pai, no primeiro dia ficou tudo acertado, abraçou, mas depois começou aquelas coisas. Não, tudo bem ser gay, mas põe roupa de homem, né? Tudo bem ser gay, mas não precisa dar jeito, né? Então, assim, tudo bem ser gay, desde que a sociedade não via. Então, eu passei por esse período também, foi inclusive o que me fez eu adentrar um casamento. Eu me casei na época, fui morar, fiquei 7 anos casada. Ah, tá. Lembra? Não, eu acho, do nada eu falei assim, peraí, você casou com uma mulher, eu lembrei. Não, com Ocó. Eu saio da minha casa, um casamento mega perturbador, assim, né? Turbulento. Teve coisas boas, mas teve muitas coisas negativas também. Porque é isso, eu saio muito nova de casa, não tinha ainda nem 18 anos. Saio de casa pra poder viver um pouco a minha sexualidade, saca? E ao decorrer do tempo, eu fui desconstruindo a minha família e construindo o que é hoje. Hoje, eu posso dizer que eu tenho um vínculo incrível com o meu pai, né? Com a minha mãe, com os meus irmãos, eles me respeitam. Então, assim, eu, graças ao Orixá, eu sou hoje uma LGBT que destoa um pouco da realidade, que a família de fato me acolheu, né? Demorou pra isso acontecer, mas minha família me acolheu. E, inclusive, se eu consegui chegar em alguns lugares, foi porque eu tive esse acolhimento da minha família. Por isso que a gente tem sempre que brigar, Will. O nosso movimento LGBTQIA+, foi o primeiro movimento que sai às ruas lutando pelo direito de construir família e de que as nossas famílias nos aceitassem. Nós não somos contra a família. Nós somos contra um modelo de família que nos exclui.
mas nós queremos o quê? Ser incluído. E é o Sim. que traz a sua retórica de A gente só família. quer que a nossa família seja a mesma que de todos os É restos. isso. Que nos acolha, que nos respeite e que não impõe não impõe, porque a questão de impor regras, nós estamos falando de comportamento, sexualidade, de gênero. Então, não é tão somente uma questão de regramento. São comportamentos individuais e impessoais, né? Que nossas famílias têm que compreender, não fazer a gestão desses comportamentos. E é isso que a gente busca. E quando você fala da sua mãe, por exemplo, se você hoje chegou, né? Você tem aí, você é um empresário, né? Você tem seus empreendimentos, você tem suas formações. Foi porque a sua família também te acolheu. Porque hoje é estatístico isso, Will. A gente vê a realidade. As LGBTs que estão passando por situação de abandono, drogadição, prostituição, são as LGBTs que a família não acolhe. Pois é. Essa é um dado. É dado, não tô tirando da minha cabeça isso. E é engraçado, Estatístico. porque a família que não acolhe, ela provavelmente ela não consegue ver as famílias LGBT como família. E ao Exato. mesmo tempo elas simplesmente destroem a sua própria família. Porque assim, é todo aquele conceito, né, Exato. da Você falou tudo. hipocrisia. Dizem defender tanto a família, mas eles destroem a É, família é deles. aquela pessoa que dentro de casa não é uma boa pessoa, fora de casa arrota a virtude que é uma boa pessoa e quer ensinar as outras o que é ser um cidadão, o que é ser um pai de família, que é ser um bom marido. Aí você fala assim, mas você não é. E assim, vamos lá. É um mecanismo de defesa das pessoas. As pessoas, a gente está já discutindo há muito tempo que existe um problema de saúde mental no mundo inteiro. A evolução, as novas eras e tal, tá criando esse problema e o sintoma dele inclui essa violência política, essa violência de gênero, que quanto mais informação a gente tem, alguns pontos estão ficando mais difíceis de lidar. Eu tô falando isso, por exemplo, recentemente a gente tá tendo a Maria da Penha sendo pela primeira vez colocada em suspeita sobre a sua própria história por causa de informação, por causa de uma informação que se desenvolveu. Mas eu vou te devolver, eu vou fazer agora você falar, bicha, a senhora fez eu. Vamos voltar. De fato, a gente chegou numa polaridade política extrema, que inclusive a cisgeneridade começou a ser atingida por ela. Sim. Mas nós, pessoas travestis e transexuais, nunca tivemos paz. Sempre foram eles contra nós. Sempre fomos persuadidas, sempre fomos apontadas, sempre fomos impedidas, né? E o que acontece, e inclusive nós LGBTs no geral, mas a gente sabe que as pessoas trans em específico, elas sempre foram perseguidas. O que acontece é que, como não foi resolvido no nosso país a questão do fascismo, a questão ditatorial, né? Como quando foi feita a nossa redemocratização do país, muitas coisas ficaram em abertas, se criou espaços e lacunas que floreou. E nisso de florear o que não presta, veio o que virou. E aí, Will, o negócio chegou num nível tão radical que as pessoas cisgêneras começaram a sentir o que nós, pessoas trans, sempre sentiu. Pois é. Nunca. Tanto é, Will, que fala, Filipa, o que foi o bolsonarismo pra você? Eu sou travesti. O bolsonarismo pra mim foi péssimo. O bolsonarismo pra mim foi tudo de ruim. Assim como tudo que foi antissistema, tá ligado? Tudo que Sim. foi, que nos antecedeu na política. Tudo que foi politicamente contra os nossos corpos. Você acha que na questão, as travestis e as transexuais, elas, nessa guerra de poder narrativa, ela sempre tá lá na frente. Ela sempre lembra que vocês falavam muito que o Brasil era os Estados Unidos 5 anos atrasado? A travesti, a transexual é a sociedade 5 anos adiantado? Não sei, eu não consigo te dizer se nós somos adiantados nesse sentido, mas o que eu vejo é que quando você não tem nada pra perder, você não raciocina. Você não tem milindre. Você não tem medo de ir pra luta. Nós, pessoas trans, a gente não pensa em lutar. A gente luta. Essa é a nossa grande Então, diferença. é por isso que eu acredito, porque antes de eu sofrer um determinado tipo de perseguição, de violência, se eu procurar as travestis do meu bairro, todas elas passaram por aquilo. Você entende? Então eu tenho a sensação que vocês estão, sim, sempre à frente. Parece que, É que a gente pra não tem eu escolha. saber o que uma mulher vai sofrer,
eu tenho que sentir, os agressores, eu preciso saber como que eles estão lidando com as travestis, e eles estão sempre lidando, não é nunca uma surpresa. É isso. E A gente nunca. É nesse sentido que eu falo pra ti. A gente não tem escolha, tá ligado? Então, tipo, chega pra nós, a violência ela é explícita pra nós, a gente não tem escolha. A gente não tem o que perder. Wilton, o que que a Filipa perderia nessa sociedade transfóbica, enraizada e culturalmente estruturada na transfobia, Exato. se eu não militasse? Que Eu ia tipo de perder lugar? emprego? Que tipo de lugar que você deixa de ocupar? Exatamente. Mas Filipa, você perde acesso aos espaços porque você é essa figura do movimento social de pôr a cara a tapa. Eu sou travesti, meu amor. Antes de ser vereadora, eu sou travesti. Antes de ser qualquer coisa, eu sou travesti. E outra coisa também, não importa a disputa, a sociedade, a realidade vai se impor. As pessoas, elas vão te tratar independente do que você seja. Se você falar, eu sou uma travesti empoderada, na sociedade não quer saber disso. Wilton, se a gente não se conhecesse e eu chegasse pra você, o que chegaria primeiro pra ti? A minha Obviamente. identidade ou meu nome? Sua identidade. Ponto. Gente, por favor, né? Eu vou falar, é uma mulher magra, é uma mulher branca, ela é uma mulher preta, ela é uma mulher gorda, ela é uma mulher cis, ela é uma mulher trans. Vai chegar antes, ponto. Não tem conversa. Exato. A minha travestilidade chega antes. Antes de quem é a potência Filipa Brunelli é a travesti. Sim, e você a na sociedade- rua de boca aberta e boca fechada, você sempre vai ser a travesti. Exato. Não Não é importa. verdade? É isso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, porque a gente tem uma coisa muito coloridinha pra gente saborear. adoro. Tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta com um pouquinho mais de Filipa. You're a wizard. E voltamos com a melhor parte do programa, que é... Nossa, foi muito rígido pra falar que voltei, né? Pra falar alguma coisa tão gostosa. A gente grava na Tanuki, então a gente tem 1 hora de café. Vamos tomar um café, um café gostosíssimo. Então, 2 da manhã, então vai ser a hora. Tá tarde, a gente tá gravando bem tarde. Tô contando pro público, porque eles acham que é tudo chuchu. Ao vivo. Pode vir. A Lune que vai servir. Azul. A Lune é uma pessoa queer. A gente fala que ela é uma pessoa queer porque a Lune é uma entidade. Ela não tem gênero mais. É uma entidade. É a Lune. E só. Obrigada, maravilhosa. Serve eu. Sirva. Gente, você tem noção que eu deixo uma funcionária só pra fazer o café pra nós? Arrasou. Não, você tem noção. Adorei o glitter vermelho. O que? Você falou que tá Grifinória? Eu sei que você olhou pra coisa da Grifinória, mas eu lembrei uma coisa meio petista. Eu lembrei de uma coisa meio comunista, uma coisa meio esquerda, uma coisa meio Filipa. Ih, eu tô verde. Verde. O que é verde mesmo? Tem partido verde? PV. É o PV. É que é literalmente partido verde. Bom, Eu já vou cutucar, cara. sim, e ó, eu vou te falar, eu vou fazer uma introdução boa pra você já experimentar, porque aí você já responde com alegria. Como eu disse pra nossa audiência, a gente é sempre muito franco com a nossa audiência. A gente está entrevistando algumas pessoas que são personalidades políticas. E assim, a gente tem uma sorte em Araraquara que uma parcela das personalidades políticas da cidade são pessoas interessantes e que tem uma história para muito além de
fiz uma campanha e fui eleito ou eleita, e ponto. Então, falando tudo isso, Filipe, a gente conhece na rua, né? A gente se conheceu na rua, a gente era de rua, a gente já militou em grupos políticos semelhantes, a gente já esteve em vários lugares, assim como todo mundo nessa cidade, tivemos lugares dispostos e opostos e tudo mais. E você está eleita vereadora, e você, de longe, sem nenhum questionamento, é de longe o mandato mais combativo da Câmara Municipal. E eu vou te falar por quê. Porque tu levou para a Câmara, que mais seu estado laico tem um crucifixo, uma leitura de Bíblia. Você levou, e você e as pessoas que estão próximas a você levaram as outras religiões, as religiões de matrizes africanas para dentro de uma Câmara Municipal. Você questionou a laicidade da Câmara Municipal, que é uma coisa que quase ninguém fez. Acho que você é a segunda pessoa que não lê trecho de Bíblia no começo. E não é nem por não ter ou não ter religiosidade, é só para respeitar a laicidade, que as pessoas não entendem. Você levou a questão das pessoas trans, das travestis para dentro de uma Câmara Municipal. Você levou defesa de projetos culturais de pessoas LGBTs, coisas que, assim, a comunidade LGBT, ela existiu em vários governos aqui, ela teve espaço, gente, em vários governos, uns mais, outros menos. Porém, isso não era levado para dentro de uma Câmara Municipal, porque a Câmara, a secretária de Cultura, ela não é eleita. O prefeito, ele tem 30 secretários, 20 secretários, e as coisas acontecem e ponto final, as pessoas esquecem. Agora, um vereador, uma vereadora, você vai falar de Exu, você vai falar de travesti, e não mede palavras, ela tem muito a perder na comunidade. Porque as pessoas LGBTs, as pessoas falam assim, se tiver só a Filipa falando de LGBT, todos os LGBT vai votar nela. Não, porque as pessoas LGBTs, elas também têm outras prioridades. Tem pessoas LGBTs que não vão votar em pessoas LGBTs, porque esse assunto é um assunto solucionado, ou esclarecimento. Ela não tem essa clareza da importância de pessoas LGBTs. Quando entrou no seu mandato, se eu não me engano, foram 5 pessoas LGBTs. Praticamente. Tinha 2 bissexuais. Nesse último, vamos falar desse último. 2 pessoas bissexuais, pessoa transexual. Compõe o meu mandato? Não, na Câmara. Se você parar pra pensar, essa Câmara, por mais que seja Sim. extremamente conservadora, é a Câmara que tem mais pessoas LGBTs. Com certeza. Porque, gente, LGBT inclui bissexuais, inclui lésbicas. Só que tem uma diferença, Will. Qual a diferença? A diferença nós temos uma Câmara que tem LGBTs eleitos, mas quem defende a pauta é a nossa mandata. Exatamente. E acho até... Sabe por que eu começo com isso, Will? Por quê? Desculpa, Pode falar. a gente tá uma delícia e eu adoro esse negocinho aqui. Como chama isso aqui mesmo? Chantilly? Nossa, é muito bom, né? Eu acho que é o chantininho, viu? Chantilly com É, leitinho. senti uma parada. Will, Oi. representatividade corpórea, vamos começar já por aí. Vamos. Ela é fundamental. É fundamental ter corpos LGBTs dentro dos espaços de poder e dos espaços políticos. Mas a carcaça, esse corpo, ele é fundamental, mas não basta. Certo. É preciso ter LGBTs que façam o debate político. É preciso ter LGBTs oriundos do movimento social, oriundos dessa causa e que vão estar pela causa não somente por ser LGBT, Exato. mas por vivenciar as doloridades desse movimento, né? Então, eu trago essa questão que a nossa mandata foi o primeiro projeto político que é oriundo do movimento LGBT. Né? Nós somos oriundos dos movimentos sociais de religiões de matriz africana, desse gueto, dessa periferia, Isso que eu ia te falar. dessa Eu tenho um medo de me expressar, então, gente, por favor, tenha a melhor intenção no que eu vou te falar. Mas você não é o LGBT limpinho. E isso que é a novidade. Pra mim, a grande novidade é a LGBT que fala mandata, corpas, fala de hetero, cis, normatividade,
que fica levando esse diálogo e dizendo, gente, me criei nisso e eu tô na rua. Eu falo que você, não, limpinha, socialmente limpinha, você tá o tempo todo. Gente, eu moro próximo de um ponto de prostituição. Tô junto com elas. Tá lá. Pra quê? Pra fazer a contenção de danos, pra fazer Redução de danos. Com elas, com as pessoas em situação de rua. Sabe por quê, Will? Por quê? Nós precisamos radicalizar a política. As nossas corpas, né, e aí eu falo as nossas no sentido plural, porque o mandato da Filipa Brunelli, ele é um mandato construído por muitas mãos. Ele é um mandato construído por pessoas pretas, por pessoas travestis, por pessoas cisgêneras, por pessoas homo, lésbica. É uma diversidade de pessoas que constrói a nossa mandata. Sim. Eu represento este projeto político. Quis o destino, quis este grupo que a Filipa Brunelli representaria esse projeto político. Ponto. E também por que eu falo nós no sentido da coletividade? Porque nós estamos vivendo um momento onde corpos como o meu está ocupando a política. Então nós temos Érica Hilton na Câmara dos Deputados, Duda Salabert na Câmara dos Deputados, tivemos Érica Malunguinho na Câmara, na LESP, na Assembleia, Caroline Yara em São Paulo, enfim. Corpos trans ocupando esses espaços. E se você for parar para pensar, todos os nossos corpos vêm num sentido: radicalizar a política. Não dá mais para a gente compactuar com as atrocidades políticas que acontecem no sistema. Quando eu falo de radicalizar a política, eu não estou falando de uma grande revolução armada. Não é sobre isso. É sobre ocupar os espaços de poder e não mais compactuar com a hegemonia sistêmica que acontece lá dentro. É a gente usar as nossas corpas para denunciar as coisas erradas que acontecem nos parlamentos, nos backstages políticos, né? Porque existe uma hegemonia política consolidada, feita por homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, velhos, né? E que pensam a política, uma política embasada na economia, uma política embasada na exclusão, uma política embasada para pessoas como eles. Exato. Mas pessoas como nós nunca de fato estiveram representados na política brasileira. E aí, Will, não adianta eu fazer política de faz de conta. Eu não perco o meu tempo, eu não dedico a minha vida pra política, pra fazer política de faz de conta. Então eu vou estar assim com a prostituta, eu vou estar assim com as pessoas em situação de rua, eu vou estar com as LGBTs, eu vou estar com as pessoas pretas, eu vou estar com os macumbeiros, eu vou estar com as pessoas de axé, porque é disso que a gente precisa falar, de diversidade. Basta da normatividade que ocupa a política. E eu não tô te falando que a Filipa representa tudo e todos, não. Longe de mim. Eu não consigo representar nem mesmo, às vezes, as ideias da Filipa, né? Sim. Mas a nossa mandata, ela vem no sentido dessa construção política, ela vem no sentido dessa transrevolução, de transicionar a política e de radicalizar a política no sentido positivo. Como eu falei pra você na hora que começou, você tá aqui, você pode falar se eu não falei. Fique à vontade, pergunta o que você Sim. quiser, não te privei de nada. Sabe por quê, Will? Eu não tenho nada pra esconder. Eu fui eleita, e você sabe disso, me conhecendo do passado. Eu vim da prostituição. Eu sou uma mulher travesti que eu precisei da prostituição para mim poder me alimentar, Will. E eu não posso esconder esse passado meu. E eu tenho orgulho de ter sido prostituta e ter chego hoje na Câmara de Araraquara, ocupando esse espaço para poder fazer política para toda a cidade. Isso é incrível, né? Quando a gente vê, por exemplo, Will, um corpo como o meu, uma mandata como a nossa, de pessoas LGBTs, falando sobre tudo da cidade. Você tem noção o que é uma travesti falar de plano diretor? Pois bem, eu tava conversando, eu falei assim, eu gosto quando eu olho a Filipa naquela câmera que mostra você no meio, que tem todo mundo atrás, que eu falo assim, caramba, eu tô me sentindo agredido olhando isso. E assim, agredido de um jeito bom. Eu tô olhando assim, olha só. Olha aquela coisa completamente diferente do que É eu um vi. contraponto. Eu cresci na Câmara, como desde pequenininho, eu falei assim, ó. Demorou pra uma pessoa virar e enfiar dentro na cara, assim, gente, vocês estão invisibilizando essas pessoas. Que tipo de pessoas vocês são? Que tipo de cristão? Que tipo de raça? Que tipo de você quer que tipo de virtude você tá querendo É isso. simular? Eu não sou a rainha da verdade, Will. Eu sou uma pessoa. Vamos lá, resumindo. Filipa é uma pessoa
A Filipa tem medos, tem anseios, tem desejos e tem erros, como Sim. qualquer pessoa. Eu não sou dona da verdade. Eu não, jamais vou impor a minha verdade a alguém. Ia ser excelente, principalmente a Mas visão o que política. eu trago é o contraponto. O que eu trago é a diversidade da sociedade, que a elite política insiste em fingir não ver. Mas a gente existe, Wilton. E eles estão perdendo. Claro que estão. E as coisas estão ficando mais difíceis e eles estão percebendo. As pessoas entendem que nós, Wilton, a gente não quer o extermínio da heterocis, das pessoas heterocis. O que a gente quer é os mesmos direitos. A gente quer- As pessoas começaram a entender que quem quer o extermínio são eles. A gente só quer a naturalização, a gente só quer. Eu só quero. Assim. A gente tem bastante avanço, bastante retrocesso o tempo todo, mas no geral avanços. Eu sou de um. Eu acho que eu saí do armário, me assumi publicamente, tudo mais, assumi. Vocês não entendem o que é assumir também, né? Eu assumi o peso oficialmente. Você o peso. rompeu com a heterocisnormatividade compulsória. Sim, Babado. eu assumi que a partir de agora eu sou o alvo preferencial também. E eu lembro que os pouquíssimos. Ó, primeiro de tudo, gente, só pra vocês entenderem, eu já fui agredido na rua inúmeras vezes. Eu fui salvo de uma agressão. Lembrando, só pra você entender, eu fui salvo de uma agressão sendo um garoto cis. De dia, eu fui salvo de agressão. No meio aqui, ó, no quarteirão de trás. E aí, e sendo um menino, cis, gente com passabilidade. A gente tem que. Uma coisa importante é que a gente precisa também se reconhecer. Eu não sou alvo da homofobia. Eu não estou. Quer dizer, eu sou alvo, mas eu não sou alvo preferencial. Eu entendi É o que esse você corpo quis que é dizer. o preferencial. É o corpo que tá lá no Selmy Day. É o corpo que tá lá no Hortências. Ele é preferencial de vários tipos de violências. E aí, então, falando tudo isso, o que eu quero te dizer? Eu não sou esse alvo, não sou esse problema. Então, o peso da sociedade é bem diferente no meu ombro do que o ombro de todo mundo. Eu lembro que quando eu me assumi, né, eu sempre uma pessoa, eu não beijo em público, porque eu nunca beijei em público, nem garota e nem garoto. Não é o meu rolê. Ai, eu beijo. Ah, não, Se me aparecer andar- uma boca que eu beijo. Não, andar de mão dada pra mim é da hora. O João, que é o meu atual namorado, quase marido, ele gosta de botar Tá assim. namorando, bicha? Tem quase 2 anos, bicho. Passado. O João! Tem declaração e tudo. Passado. O João é um cara que ama sapo e eu tenho uma luta diária com ele. Essa semana ele tava tentando sequestrar um corvo pra levar pra casa, porque ele quer estudar o corvo, porque ele faz biologia. Arrasou. Nossa, eu não tenho noção. Mas a verdade é gente que eu tô super pelo Nando, desatualizada. não tô por ele, tô pelo Nando, que é o gato mais esquisito do mundo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Com isso do Nando, não. O que eu tô querendo dizer nesse negócio? Eu enrolei bastante pra você tomar. Nossa, mas é uma delícia. Mas você é esperta, mas as pessoas não percebem Eu já que catei. eu tô enrolando. Mas, ó, o que eu... Travesti, né, bicha? Né? Você também, né, tem que ficar de olho. De ficar de olho pro lado, né? Exatamente. Então, o que eu tava dizendo eu via o casal gay, tinha Você lembra a Rafinha, que a Rafi... Sim! Que tá sim. lindíssima, vai Tá tomar... no sul, né? Não, tá na Europa, amor. Foi pra Europa? Uh! Mas eu lembro da Rafa, ela tinha cabelo colorido e tal. Linda, linda, linda. E ela tava namorando um menino. E ela foi antes da transição. Ela também não se entendia ainda como uma pessoa trans, porque... É que naquela época não tinha essa dimensão Então, de gênero, né? É por isso, gente, que a pessoa trans com 25 anos pra cima, ela teve uma fase de que ela era uma gay mais assim, por Uma quê? andrógina. Não, agora ela já tem muito conteúdo pra entender o caminho que ela vai Aconteceu comigo trilhar. isso também. Aconteceu com todas nós. Nossa, quantos de conhecidos que eu encontrei como uma pessoa trans e falei, parece certo. Aí o que eu falei isso? Eu fico observando detalhes. Você já parou pra observar? Você é com certeza assim, porque as pessoas te conhecem, ficam te cumprimentando por causa da militância. Mas às vezes eu tô sentado assim olhando e tem um casal gay de mão dada passando, as pessoas não viram mais o rosto. Elas não se importam, a maioria, grandíssima maioria, não percebe. Porém, a Rafinha no Extra foi descer com o namorado na escada rolante, foi uma multidão na escada rolante, e eles falavam em voz alta e apontavam, e essas foram as coisas mais, uma figura que foi na minha cabeça. Então,
esse é um progresso. E todo esse assunto é esse o sentimento que eu quero que os meus familiares e amigos, quando verem você na câmera no meio, não tenham esse estranhamento. Esqueçam. E a gente trabalha para isso. Mas para isso, Will, é importante a gente entender, até mesmo eu peço licença para ti, para entender um pouco o que é Filipa Brunelli. Porque a gente vem de uma ótica travesti, de uma ótica. Quando eu falo transrevolucionar a política, não é somente um slogan, uma frase de efeito. Eu estou falando eu estou invocando a travestilidade, a transestralidade nossa, né? Que é uma forma de ruptura desse sistema e uma forma nova de ver a política. Por que eu tô falando isso? Não existe a Filipa sozinha. Eu sempre estou com muitas pessoas, eu sempre construo, né? A Filipa, ela não inicia, ela não inventa a roda da militância. A militância LGBT, ela existe há muito tempo. No Brasil, principalmente, se a gente for pegar movimento LGBT pós-moderno, a gente pega a década de 60, a década de 70, já começava ali com o Lampião da Esquina, tal. Então, a militância no Brasil, ela acontece há muito tempo. Sim. Eu não era literalmente porra nenhuma ainda, entendeu? Aí vem o quê? Obviamente, passa por essa própria história que eu contei, da onde eu vim, da onde eu emergi, e construo coletivamente um projeto político que é entendido como, de fato, essa radicalização política. Quando a gente adentra a Câmara Municipal, obviamente que a capilaridade da nossa mandata é uma capilaridade para corpos dissidentes, para corpos LGBTs, para pessoas pretas e tudo mais. Mas, simultaneamente a isso, nós estamos preparadas, nós corpos travestis, transexuais, quando adentramos a política, mais uma vez eu vou usar o nós no plural, tá? Sim. Porque eu trago todas essas outras travestis comigo que também chegaram. Nós estamos preparadas para fazer um debate de forma interseccional e transversal. Nós estamos preparadas para fazer qualquer tipo de debate. E isso é o que choca a extrema-direita. Isso é o que choca o fundamentalismo religioso. Isso é o que choca o conservadorismo, né, entranhado dentro desses espaços. Eles nunca esperaram da gente a preparação que nós temos. Will, eu falo com grande tranquilidade para você. Assim, não, longe de mim me achar, não sou ninguém, né? Mas se a gente vai fazer um debate na Câmara, um debate técnico, os vereadores da extrema-direita, os vereadores conservadores não abrem a boca para fazer um debate porque eles não têm conteúdo, Wilton. Eles não têm o que contribuir com a sociedade. Ou eles escrevem um discurso e lê aquele discurso, ou eles não têm o que falar. Isso é algo que me deixa muito, muito incomodada. Porque, Frustrada, talvez. Não é frustrada, incomodada porque nós somos eleitos para parlamento, falar. Nós somos eleitos para debater ideias. E eles não estão lá para debater ideias, eles estão lá para representar o projeto político deles, que é de corromper a democracia brasileira. Isso quando não só um projeto político de renda pessoal. Pois é, mas isso tem a ver com esse projeto político que eles defendem, Will. Hoje, nós temos que tomar um grande cuidado que o fundamentalismo religioso está se alastrando e o grande projeto político deles é transformar nossa democracia numa teocracia. E isso bate diretamente em todos os movimentos sociais. E eu tô falando da pior espécie de fundamentalismo religioso. Daquele fundamentalismo religioso que não vai trazer o embate teológico, o embate de ideias, o debate filosófico. Vai trazer para si, para dentro daquele espaço, um senso comum opressor. É disso que nós estamos falando. É sempre o não podemos seguir. Exato. E o Brasil é isso, né? A gente não consegue seguir, a gente consegue continuar andando, entre aspas, andar pra frente, porque a gente não consegue solucionar, encontrar uma definição sobre o final. A gente fala até na só questão da ditadura, não teve punição. Anistia, foram anistiados. E aí, Will, eu acho que respondendo um pouco do que você falou, as pessoas, elas estão um pouco cansadas da política. O senso comum vê a política hoje com uma certa cara de ostracismo e uma cara de que, tipo, independente de quem entra lá, ninguém faz nada. Sim. E é exatamente isso que essa elite política quer que a gente pense. Sim, porque é bom. Quanto mais banalizado, menos mudança tem. E mais eles estão lucrando. E mais eles estão usufruindo do Estado. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas viram... Eu vou dar exemplo daqui da grandiosa, da minha... Eu falo que ela é minha madrinha, que eu choro da vez que eu ouço ela abrir a boca. Erika Hilton. Ah, nossa...
Quando você ouve uma pariu. Erika Hilton falar, Wilton, você fala assim, pera lá, a política tem chance, cara. Não, quando você vê a Quando você, Érica... aí eu te trago aqui para um tamanho bem menor. Quando fala, a Filipa ela abre a boca dela para falar sem milindre. Sem medo, porque eu não tenho apadrinhamento político. Não tenho nenhuma instituição que coloca arreio em mim. Eu venho do movimento social. Mas você é destacada como uma pessoa que tem uma retórica muito boa. E assim, não é só retórica. E, gente, tem uma retórica excelente. Não quer dizer que eu não possa ter qualidade. Filipa tem retórica, qualidade. A Filipa ouve o que você falou e ela te responde. Ela te discursa. Ela usa as palavras bonitas, ela usa o que tiver que ser. Só que não é vazio. Sabe por quê, Will? Porque eu de verdade, você sabe disso, acho que as pessoas que me conhecem mais parte, eu não sou, mais uma vez eu falo, eu posso estar muito enganada. E o parlamento é justamente isso. Will, qual que é a ideia do parlamento? Vamos lá. Parlar, vem de falar. Sim. Se é falar, é a gente poder, talvez, mudar de opinião. Sim, tem o E não ponto, tem ponto, nada ponto, de errado ponto, mudar de opinião, Wilton. Se as pessoas, elas colocam dentro de si, essa é a minha opinião formada e eu não mudo, essa pessoa Não, ela já já- começa perdendo, ela é ignorante. Não. Eu sou uma pessoa que estou em completa transformação. E eu falo, e aí pode ser que num debate eu mude de ideia. Sim, Como pode ser que num acontecer. debate eu te convença de você mudar de ideia? Sim, também pode acontecer. Ou no debate, as duas pessoas chegarem à conclusão de que elas não estão no mesmo caminho. Exato, e eu tento muito, diferente do que pensam, a Filipa é radical, a Filipa é briguenta, a Filipa briga. Não é que eu brigo, existem coisas que são inegociáveis. Filipa, o que é inegociável pra você? Caráter. Caráter é inegociável pra mim. O que é inegociável pra você? Direitos sociais. Direitos sociais é negociáveis pra mim. Não existe negociação com direito social. Ai, vamos tirar um pouco daqui do direito das mulheres. Vamos tirar um pouco aqui da comunidade LGBT. Depois a coisa gente que não- avança. Não, tem coisa que não dá. pra mim é E, negociável. e assim, esse negócio de vamos tirar o negócio, é o autêntico da volta, a gente compra. É E a gente não isso, compra. é isso, exatamente. Então, assim, pra mim, isso é inegociável. Sim, e assim, ousando, eu acho que um dos fatores, um dos parâmetros inegociável é a liberdade. E quando eu falo liberdade, é a liberdade autêntica, tá? Não é a liberdade de falar qualquer merda, a liberdade de cometer crime, Sim. não é a liberdade de invadir o espaço da outra pessoa, não é a liberdade de diminuir, de tirar a dignidade. A gente tá falando de liberdade autêntica, a liberdade que as pessoas deveriam defender o tempo todo. De verdade, gente, é que assim, hoje a gente ouve o lado da direita, o lado mais conservador, racional e tudo mais, eles surrupiam a bandeira do Brasil, surrupiam o verde e amarelo, surrupiam a noção de pátria. Eles criam, né, o que é a pátria para eles. A pátria deles não tem a oposição. A pátria deles não existe pátria. Essa é o... Não, eles refundam o Brasil com apenas eles. Essa é a pátria. E usam a camisa verde e amarela da CBF, que é uma figura que... É o fascismo, né, Will? Sim. É o fascismo. Quero a eliminação do diferente. Então, é isso que a gente... E não é patriotismo. Não. Patriotismo. E assim, até a ideia de pátria é uma questão complicada. Porque a pátria é de quem? O que define a pátria? E eu falei muito isso, inclusive na parada LGBT desse ano. É verdade. É por daí que eu tirei essa... Pode ser que sim. A parada convocou a gente pra ir de verde e amarelo. Pra gente reapropriar esse simbolismo nacional. Porque, de fato, é muito importante. Porque, extrema-direita, como você falou, eles só copiaram os símbolos nacionais. Né? E os símbolos nacionais não são deles, são do povo brasileiro. E nós somos povo brasileiro. Mas aí, Will, a gente tem que pensar. Qual é a pátria que a gente vai reivindicar? Porque a pátria Brasil... Pátria amada Mãe Brasil. Ela nunca foi nos acolhedora e nunca foi mãe com a gente. Quando que essa pátria foi matriarca com nós, pessoas travestis? O Brasil sempre foi o país que mais mata pessoas trans. Então nunca foi mãe, nunca foi a mãe de acolher. Essa pátria nunca nos acolheu. A gente não vai conseguir refundar o Por Brasil, isso que porque a gente não é... soluciona os nossos, Mas aí nossas tá, feridas. por isso que não é somente reapropriar os símbolos, é ressignificá-los. Sim. Precisamos sim reapropriarmos da pátria, ressignificar a pátria. E é isso que a gente tenta fazer, Will. E aí as pessoas, por mais, voltando nessa questão, acham que a Filipa é radical. Eu tento, com muito afeto, falar com as pessoas, dialogar.
Só que quando um não quer diálogo, não Não tem adianta. diálogo. Então, é exatamente isso. Podem acompanhar todas as sessões da Câmara que vão ver. E o Eu diálogo, ele tento não falar com afeto. Eu tento muito a dinâmica. Eu acredito muito ainda, Will, na didática. Eu acredito Sim, muito na mas pedagogia, eu no acho, ensinar. eu acho excelente, fundamental, porque as pessoas, elas. Há uma parcela das pessoas que só não entendem. E a gente precisa fazer esse papel, Sim, porque mas senão. eles estão lá, eles entendem. Eu acho complicado. Os que estão lá entendem. Eles sabem tudo. Will, eu falo com propriedade com você e eu falo olhando pra eles. Os vereadores, as pessoas que estão na política, todos eles sabem o que fazem. Eu acho que as péssimas decisões deles são racionais e são propositais. Eles sabem. Mas eu acho que enquanto indivíduo eles ainda não estão num nível de entender. Eu não consigo, Will, pensar desse jeito, porque eu convivo com eles lá dentro e eu sei muito bem do que eles são capazes. Então, eu falo pra ti, assim, com grande tranquilidade. Eles sabem todos os movimentos que eles vão fazer. Eles sabem tudo que eles vão fazer. Eu não acredito mais nessa... Eu acredito que existe o preconceito da sociedade. Porque o preconceito, ele vai existir porque a gente é enraizado numa sociedade caótica. Só que o que acontece dentro dos espaços de poder, essas pessoas que estão lá são pessoas que, se não tem, deveria ter o letramento mínimo. Deveria ter o letramento mínimo. Aquele inflatista. E quando existe uma parlamentar como eu, dentro da casa, que invoca o debate, eles poderiam pelo menos prestar atenção. Mas eles não querem, Wilton. Aí o resultado é esse. É uma quantidade de frustração e, como sempre, a Filipa botando as pessoas no bolso. Ponto, desculpa. Mas é um fato. Bom, eu fui informado que a gente tem pouquíssima bateria. E a gente adora debater, né, gente? Nossa. Tá muito bom. Vem aqui na Wilton tomar café. Não, Wilton, Café, não, na Tanuki. Amor, eu vou pedir, você é a segunda pessoa que eu entrevisto da área política e eu vou pedir pra voltar. Então, Demorou. teremos uma parte 2 ainda nessa temporada, tá bom? E aí eu Não vou queira. compensar que você só veio uma vez. Não né? queira. Vai ter mais desse negocinho Ou aqui? se vai, e eu que vou gravando vários documentos sem parar. Você vai engordar, bicho? Ó. Não, bicho, eu aprendi uma coisa que depois eu te conto. Arrasou. Tem um vereador que emagreceu 23 quilos fazendo praticamente nada e eu vou seguir a ordem dele, depois eu te conto. Se você passar raiva, eu tô dentro dessa. porque, Nossa! Não, entendeu? Não posso Tossiu, rir, tô calma. velho. Eu tô aqueles velhos que Tá começam a rir fumando, tossindo. né? Não, pior, já é só. É isso, é karma. Gente, obrigado por ter assistido. Não vou pedir desculpa pra ninguém, porque eu achei maravilhoso o programa de hoje. Peço desculpa que às vezes eu tô um pouco deslocado. A gente tá, às vezes, mal treinado e tal. Hoje não tem desculpa, hoje foi muito legal. Tô muito feliz. Obrigado. Volte. Com certeza. E vamos fazer uma entrevista conjunta. Tem uma pessoa que eu quero convidar que esteja com você. Na Bora. verdade, duas, mas depois a gente conversa. Bora combinar. Pra bora gente falar combinar. da ideia de comunidade mesmo. E isso é muito importante, porque... Você não vai me trazer gente close errado, hein? Não, pelo amor de Deus, eu já entendi. Então é sobre Eu isso. já entendi direto. Gente, obrigado. Ficamos aqui com o Tricotando, porque é Tricotando que a gente se entende. Tchau, tchau.